Agora que você já entende o custo de vida em geral aqui de Portugal, eu quero falar um pouquinho sobre poder de compra, eu quero falar um pouquinho sobre inflação e eu quero falar sobre investimentos. Coisas muito importantes que dão uma perspectiva diferente da realidade daqui para a realidade do Brasil. Primeiro eu quero falar sobre poder de compra. Talvez você chegue na conclusão que, baseado na proposta salarial que você recebeu, baseado no custo de vida e nos gastos que você vai ter aqui, por mês vai te sobrar 100 euros. E você pode imaginar, nossa, 100 euros é muito pouco. E é sobre isso o poder de compra que eu quero dizer que 100 euros, sobrar 100 euros por mês é muito mais do que sobrar, obviamente, 100 reais por mês. Aí você pode dizer, claro, é só se eu converter 100 euros, talvez eu chegue num valor de 300, 400 reais. Mas eu também quero dizer que sobrar 100 euros é muito diferente de sobrar 400, 500 reais. E é isso que eu vou mostrar a partir de agora. Para você entender como o poder de compra funciona, eu vou tentar colocar um profissional no mesmo nível em duas situações, parecidas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, eu vou pegar um profissional pleno, quase sênior, tanto no Brasil quanto em Portugal, e a gente vai tentar entender qual é o poder de compra desse profissional. Para isso, eu vou definir um salário líquido, tanto em Portugal quanto no Brasil, para esse profissional pleno, sênior. E eu vou tentar ser otimista para o Brasil e vou tentar ser um pouquinho mais realista e pessimista para Portugal. Para o Brasil, eu acredito que um profissional pleno, assim, que ganha muito, ganha 8 mil reais. E aqui em Portugal, eu acho que um salário justo para um pleno, é algo por volta de 1.500 euros. Talvez a primeira coisa que a gente faça, e isso é um erro, é tentar pegar esses 1.500 euros, converter para reais e aí comparar se isso dá mais ou menos de 8 mil reais. Mas isso é uma péssima ideia. Não é isso que a gente quer aqui. A gente vai tentar pegar algum produto ou algum serviço e ver, com um salário de 1.500 euros ou com um salário de 8 mil reais, quão distante esse profissional está desse produto. Eu vou usar como exemplo para a gente calcular esse poder de compra um iPhone 12 Pro de 128 GB, que é um celular top de linha que acabou de ser lançado no momento que eu estou gravando esse vídeo. O valor desse celular no Brasil está em algo perto de 10 mil reais. E a gente viu que o profissional pleno, sênior que a gente está colocando no Brasil, ganha muito, se ele ganhar 8 mil reais. Então vamos ao valor de 8 mil reais e com isso a gente chega aqui por dia. Se eu imaginar que um mês tem 20 dias úteis, ele ganha por dia 400 reais. E aí a gente pode calcular quantos dias esse profissional precisa trabalhar para ele comprar esse iPhone. Basicamente ele precisa trabalhar 25 dias para chegar nesse valor. Agora, olhando para a realidade do pleno, meio sênior ali em Portugal, ganhando 1.500 euros, que não é um salário exorbitante, a gente pode até imaginar que é um salário baixo, a gente chega aqui, se ele ganha 1.500 euros por mês, em 20 dias, para cada dia, ele ganha algo perto de 75 euros. De 75 euros, quantos dias ele leva para comprar um iPhone 12 Pro de 128 GB? Aqui esse produto custa por volta de 1.000 euros. Então, esse profissional leva algo perto de 13 dias para ele conseguir comprar esse produto. Então, a gente tem um profissional no Brasil que precisa de 25 dias e a gente tem um profissional em Portugal que precisa de 13 dias. Então, o poder de compra é basicamente isso. O poder de compra de Portugal ele é muito mais alto do que o do Brasil, porque os mesmos produtos, o mesmo acesso às coisas, ela é muito mais fácil, na maioria das vezes, aqui em Portugal, do que no Brasil. As pessoas precisam trabalhar menos tempo para alcançar esses objetivos do que teriam que fazer no Brasil. Obviamente que existem exceções para esse caso e algumas coisas talvez sim sejam mais baratas no Brasil. Por exemplo, aluguel. Como a gente viu, aluguel aqui não é uma coisa muito barata. Eu acho que o aluguel é a grande exceção a essa regra. Mas mesmo assim, pensa comigo. Se você trabalha e te sobra algum dinheiro em Portugal, com esse dinheiro que sobra, você tem mais poder de compra do que o dinheiro que te sobra no Brasil. Além disso, eu usei aqui o exemplo de um eletrônico, mas como você mesmo pôde ver no vídeo que a gente fez sobre compras de supermercado, o poder de compra para utensílios de alimentação, produtos de limpeza, também é bem superior. Agora eu quero falar um pouco sobre inflação.
A inflação acaba sendo um número que mensalmente varia e afeta e define o poder de compra de uma população. Esse valor varia por diversos motivos. Motivos de estabilidade política, motivos de situações, globais, como a gente viu na última crise. E a verdade é que a inflação, ela muda muito o que a gente consegue fazer e a nossa experiência numa sociedade. Ela muda muito mais do que até mesmo eu acreditava. E eu vou falar um pouquinho mais nos próximos minutos. Quando a gente fala de inflação, a gente tem basicamente um índice, que é um IPC, que é um número que diz que, ok, eu vou olhar para um certos número de produtos aqui nessa sociedade portuguesa ou brasileira, e aí, do mês passado para esse mês, quanto variou esses produtos? Variou para cima ou variou para baixo? Os produtos estão mais caros ou mais baratos? E aí isso acaba definindo a inflação por esse índice. Se a gente olhar para o ano de 2020, que foi um ano super complicado para todas as sociedades, para todas as economias do mundo, e se a gente parar para pensar que o Brasil é uma das maiores economias do mundo e que Portugal é um dos países mais pobres da Europa, a gente chega numa conclusão meio triste até de como a inflação no Brasil foi muito superior que a inflação em Portugal. Nos últimos meses de 2020, a inflação em Portugal estava negativa. Isso quer dizer que os produtos começaram a baixar de preço, algo que a gente não viu numa das maiores economias do mundo, que é o Brasil. Então eu estou falando disso de poder de compra, de inflação, para te dizer que Portugal é um ótimo lugar para se viver, não porque a moeda é o euro, não porque nós trabalhamos com tecnologia, mas é um ótimo lugar para se morar por causa de uma palavra que muitas vezes a gente não tem no Brasil, que é estabilidade. A minha vivência no Brasil, você pode até discordar comigo, mas é que não importa muito se eu ganho 8 mil, 10 mil reais no Brasil, se eu faço um plano de 12 meses, eu tenho um objetivo, em 12 meses eu vou ter que comprar algum produto, ou eu vou comprar esse produto e pagar ele em 12 meses, meio que não importa. Se eu faço um plano a longo prazo, nada me garante que no final desses 12 meses eu vou estar numa condição financeira igual ou muito próxima da que eu estou agora quando eu crio o plano. Não existe uma certa estabilidade muito grande. Então, quando chegar no final desses 12 meses, pode ser que o valor o meu poder de compra tenha caído muito. E aí, as contas que eu fiz, a projeção que eu fiz de estabilidade da minha vida pode estar totalmente diferente. E isso se liga talvez ao último ponto aqui desse vídeo, que é a coisa do investimento. Eu vou dizer investimento de vida, mas você pode definir isso de várias formas. Se você for uma pessoa que gosta de investir mesmo, investir em bolsa, investir em tesouro direto, investir em tipos de ação, isso também serve. Se você for uma pessoa que gosta de poupar dinheiro, isso também serve. E se você for uma pessoa que gosta de planejar coisas para o futuro, por exemplo, eu quero comprar um carro melhor daqui a um tempo, eu quero comprar uma casa daqui a um tempo. É isso que eu estou definindo aqui como investimento de vida. Para mim, morar em Portugal é muito mais fácil você ter esse tipo de investimento a longo prazo, justamente porque existe uma estabilidade maior, a sua vida vai ser um pouquinho mais estável. Mesmo num ano de pandemia, obviamente, muitas pessoas foram afetadas, muitas pessoas com empregos mais básicos foram totalmente afetadas, mas para o nosso caso, que a gente tem um certo privilégio de trabalhar numa área de tecnologia, que tem muito trabalho e até foi menos afetado durante a crise, a gente tem uma estabilidade maior em Portugal do que uma estabilidade no Brasil. Um clássico exemplo que eu posso trazer para vocês é o que aconteceu com os preços de alimentos básicos no Brasil. Em Portugal eu posso te garantir. A gente teve algumas variações de preço, mas foi muito menor. A gente não viu uma coisa tão absurda de um preço de um arroz triplicar durante uma crise. E como que isso afeta a minha vida a longo prazo? Isso quer dizer que eu consigo continuar nos meus objetivos. Se eu quero abrir uma empresa daqui a um ano, esse tipo de coisa, esse tipo de efeito externo, ele me impacta menos aqui do que
me impactaria no Brasil e talvez eu tivesse que adiar um pouco o plano de abrir uma empresa. Eu só estou dando um exemplo aqui, mas você pode colocar qualquer objetivo que envolve dinheiro. Eu vou dar só um outro detalhe também para te dar uma perspectiva das coisas, né? Como eu tenho essa estabilidade, como eu sei que eu posso criar um plano, não é muito comum aqui em Portugal a gente comprar coisas parceladas. Talvez a população de forma geral se prepare antes, junte o dinheiro, para aí sim comprar um produto. Diferente do que a gente muitas vezes vê no Brasil, que é eu comprar e depois eu vou pagando parcelado, né? Praticamente eu faço uma dívida antes para depois quitar ela. Apesar disso, em Portugal, o cartão de crédito você consegue também pagar uma parcela mínima. Então, quando eu vim para Portugal, eu não tinha um dinheiro todo para alugar a casa, e eu falei em outro vídeo quão difícil isso era, e comprar, mobiliar a casa inteira. Porque muitas casas, eu esqueci até de dizer no vídeo, muitas casas são mobiliadas, mas outras casas não são. A minha não era, então eu tive que mobiliar ela. Para eu fazer isso, eu tive que usar o cartão de crédito e eu tive que comprar tudo e depois ir pagando parcelas mínimas do cartão. Qual é a grande diferença de fazer isso aqui e fazer isso no Brasil? No Brasil a gente tem cartões de crédito com taxas de juro anual de 400%. E aqui a gente tem uma taxa de juros muito baixa. O meu cartão, da última vez que eu olhei, a taxa de juros anual dele era algo perto de 15% anual. Eu pago uns juros, mas é algo muito mais possível do que 400 vezes, né, mais. Então, também se reflete, a estabilidade de Portugal também se reflete nisso. Então esse vídeo, eu tô até um pouco rouco, é para te mostrar que o poder de compra, os planos que você consegue fazer para o futuro e a estabilidade, tanto financeira, e isso acaba afetando a estabilidade emocional, sua estabilidade de vida, são coisas muito fortes em Portugal. E às vezes uma pessoa que ganha muito dinheiro no Brasil não tem essa estabilidade ou tem que compensar essa falta de estabilidade com valores muito altos, enquanto aqui a gente tem um salário mais baixo, mas a gente tem essa estabilidade, eu consigo comprar as minhas coisas, eu consigo fazer os meus planos, eu consigo avançar na vida por causa dessa estabilidade, até mesmo financeira.